Saúdo a todos com a paz do Senhor. Meu nome é Aguinaldo. Vamos fazer aqui um vídeo para a glória e honra do Senhor. 10 perguntas e respostas. Perguntas que você gostaria de saber, que você talvez ache muito difícil de compreender, e procure estudar as Escrituras. Te peço antes para você dar um like, se inscrever no canal, faça seu comentário. Então vamos lá. Haverá salvação no juízo do grande trono branco? E eu digo com certeza que sim. Se haverá salvação no juízo, Apocalipse 20, versículo 15, ele diz: e se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Uma prova que há a possibilidade milhões de pessoas ser salvo no juízo, ser absolvido e ser salvo. Porque muitas pessoas não pertencem ao povo de Israel. E toda a raça humana veio de Adão. Então, a salvação é abrangente. Jesus morreu por todas as pessoas. E veja bem, e eu creio nessa possibilidade de haver milhões de salvação, por quê? Porque muitas pessoas que não têm noção das coisas, nunca ouviu nada a respeito de salvação, nunca a respeito de lei nem nada. Então essas pessoas têm a oportunidade sim de ser salvas. E eu creio, porque o versículo não deixa dúvida, ele diz: se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Se é condicional, então vai haver muitas pessoas que vai ter seu nome escrito no livro da vida. Muitas pessoas que vai ter essa oportunidade. O castigo dos ímpios será eterno? E eu acredito que é eterno. Veja bem, por que é eterno? A palavra eterno é que nunca tem fim. Isso é que as pessoas pensam muito, mas veja bem uma coisa aqui. Eterno no grego, ele tem fim sim. Por exemplo, as pessoas que já estão no lago de fogo, já estão dentro no inferno, eles já estão pagando as suas penas. Os arminianos acreditam que não, mas já estão pagando. E já faz parte da eternidade. A palavra eterno não quer dizer tempo sem nunca ter fim. Eterno no grego significa por tempo indefinido, ao contrário de Deus, porque Deus ele é eterno no sentido absoluto. Então, um exemplo de fogo eterno aqui no livro de Judas, no versículo 7, ele diz que Sodoma e Gomorra é exemplo de fogo eterno. Está queimando até hoje? Não. Deus também chamou as leis mosaicas, também Deus chamou, ele chamou de estatuto perpétuo. E Efésios capítulo 2, versículo 15, ele diz que ele aboliu na carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança. Outra pergunta aqui: o batismo com o Espírito Santo é para todos? Sim, é para todos. E o batismo com o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo é para todos e é coletivo. Joel 2,28 não deixa dúvidas. Atos 2, versículo 38 a 39, o apóstolo Pedro falou que diz que é para todos quantos o Senhor vai chamar. E 1 Coríntios 12, versículo de 12 a 13, ele diz que todos nós fomos batizados com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é coletivo. Se não fosse coletivo, ele estaria em 1 Coríntios capítulo 12, versículo de 8 a 9. Por que não está lá? Porque ele é coletivo, ele é para todos os crentes. E 1 Coríntios capítulo 12, versículo de 8 a 9, aqueles dons são individuais, você pode buscar, como no caso de falar em línguas.
Outro versículo que prova que o batismo no Espírito Santo. Marcos 16:16, ele diz: quem crê e for batizado será salvo. Crê e for batizado, o batismo ali não é água, o batismo é do Espírito Santo. Efésios 4, de 4 a 5, ele diz que é um só corpo, que fala da igreja, uma só fé e um só Senhor, e um só batismo. Os dons espirituais. Agora, os dons espirituais nós podemos buscar, mas batismo no Espírito Santo não precisa buscar porque ele é um dom coletivo. O homem é eterno, de acordo com Gênesis capítulo 3, versículo 22, não é. Porque o Senhor tirou ele lá para que ele comesse, para que ele não comesse da árvore da estendesse a mão, comesse da árvore da vida e vivesse eternamente. Então ele não é. E Eclesiastes também, capítulo 3, versículo 11, ali não fala de eternidade, que o homem é eterno. Porque se você for ver as outras traduções, por exemplo, a Bíblia corrigida, você já vai ver que é diferente da Bíblia atualizada. Não fala de eternidade. Se você for ver as outras traduções, as outras Bíblias, em outras traduções, você vai ver que não está falando ali de eternidade. O salvo pode perder a salvação, e eu falo que é impossível. Acho que é Título capítulo 3, versículo 2, parece que ele diz que a salvação do qual Deus não pode mentir. Deus deu uma salvação e Deus, ele não toma, porque esse é o caráter de Deus. O caráter de Deus é de que os dons e as vocações são irrevogáveis. Me parece que é Romanos capítulo 9, versículo 11, parece que é assim. Outra coisa que João 10, 28, ele diz: eu lhe dou a vida eterna, nunca há de perecer e ninguém as arrebatará da minha mão. João 5, versículo 24, ele diz: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra mais em juízo, mas passou da morte para a vida. João 6, versículo 37, Jesus diz: todo aquele que o Pai me dá, este virá a mim, e quem vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. E o versículo 44, ele diz assim, ninguém pode vir a mim, disse Jesus, se o Pai não enviar. 1 Coríntios 5, 5, Paulo disse: entregou aquele homem nas mãos de Satanás para que ele fosse salvo no dia do Senhor. De forma que a salvação não há possibilidade de nenhum crente perder. Outra pergunta aqui, pergunta de número 6. Deus se arrepende em Gênesis capítulo 6, versículo 6? E eu digo para você que Deus se arrepende. Porque o texto diz, vamos devagar para você entender. Muita gente lê esse texto e faz comparação com o número 23, versículo 19. Número 23, 19, Jesus está falando da promessa que ele fez a Abraão. Ele diz assim, te abençoareis os que te abençoares, e amaldiçoareis a quem te amaldiçoares. Por isso que ele diz aqui em Números 23, versículo 19, o Senhor diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, nesse caso aqui, Deus não se arrepende porque foi uma promessa que Deus fez a Abraão. Agora, no caso de Gênesis 6,6, Deus se arrependeu circunstancialmente. Deus arrependeu porque tinha umas certas coisas que, como no caso do livre-arbítrio, que o homem tinha liberdade de tomar suas decisões próprias, porque o homem era alma vivente. Hoje o homem, aquele que aceita Cristo, ele é alma vivificante, ele não morre mais. Mas continuando então, Deus não destruiu o homem, Deus não destruiu toda a raça humana, primeiro porque Deus não permitiu que o homem
comesse da árvore da vida, do fruto da árvore da vida. Ele não permitiu. O homem comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, mas da árvore do bem, da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele foi permitido, mas da árvore da vida ele não comeu. E veja bem, o homem não foi destruído por causa da interferência de Cristo, porque Jesus se interviu. Jesus, ele, como diz ali em Apocalipse 13, versículo 8, que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. É uma prova que Jesus interferiu e falou: Pai, eu dou a minha vida pelo homem. Eu morro no lugar do homem. Eu entrego a minha vida nas mãos para pagar para o resgate do homem. E essa foi uma das razões. E a outra razão foi por causa do povo de Israel. Porque Deus havia feito uma promessa a Abraão. E aí o Senhor disse: em ti será bendita todas as famílias da terra. E também o Senhor viu a sua igreja. No futuro, Deus viu a sua igreja. E por isso o Senhor, ele não destruiu a raça humana. Por causa da pessoa bendita e maravilhosa do Senhor Jesus. Continuando aqui na outra pergunta, de número 6. O dízimo e oferta. O dízimo ou oferta. Hoje. Veja bem, o dízimo, o dízimo sábado, dízimo e circuncisão, esses são para Israel, não é para nós. Como nós já estamos na época da graça, agora a Bíblia nos ensina como nós devemos ofertar. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7. É aquele que dá com alegria. Você não paga o dízimo, mas você pode dar oferta bem parecido. Por exemplo, você dava 10%, você dá 9%, ou você dá 12%, ou você dá 11%. Então, é um propósito que você faz no coração. E se você é generoso para com a obra de Deus, é claro que Deus vai ser generoso para com você. O que é o pecado de morte? Olha, o pecado de morte não é blasfêmia contra o Espírito Santo, porque o crente não peca contra o Espírito Santo. Mas o pecado de morte é o que está escrito em Hebreus 10, versículo 26. Aquele que vive deliberadamente no pecado. Aquele que ele tomou uma decisão de viver no pecado. Depois dele ter um autoconhecimento na palavra de Deus. Aí o Senhor disse que já não resta mais sacrifício. Aí Deus vai vingar daquela pessoa. Não quer dizer que ele perde a salvação, mas Deus vai discipliná-lo. Romanos 8, versículo 6. Todo aquele que se inclina para o pecado, para a carne, caminha para a morte. Então, o pecado de morte é a pessoa viver deliberadamente no pecado. Veja, aquelas pessoas que participam da ceia do Senhor em pecado, aí a Bíblia diz que há muitos doentes e não fracos que dormem. São essas pessoas que não cuidaram da sua vida espiritual. Aonde está Satanás agora? Ele está no poço do abismo. Está lá em Apocalipse 9, versículo de 11 a 17. Apocalipse 9, versículo 11. E Apocalipse capítulo 17 e o versículo 8. Ele sai do poço do abismo. A Bíblia mostra aqui essa passagem do capítulo 17 de Apocalipse, versículo 8, que ele é a besta que emerge do abismo. Deus nos predestinou
com certeza que o Senhor nos predestinou. Deus predestinou todo crente. Nós podemos ver aqui, ó, por exemplo, que Jesus disse aqui, ó, em João 6,37, Jesus diz: todo aquele que o Pai me dá, este virá a mim, e o que vinde a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Esse é predestinado, são predestinações. Veja bem, Efésios 1, versículo 4 e versículo 5, mostra claramente, e capítulo 1, versículo 11, também fala claramente. Romanos 8, versículo 29 e 30. E o 30 ele diz: todo aquele que predestinou, esse também chamou. E todo aquele que chamou, esse também justificou. E todo o que justificou, esse também glorificou. E veja outra passagem aqui, Efésios 2, versículo 6, ele diz que ele, 2, versículo 6, que ele nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. De formas que nós já fomos glorificados, porque o verbo aqui está no pretérito perfeito, no passado, um ato já realizado. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9, ele diz que fiel é Deus que fosse chamado à comunhão do seu Filho Jesus. Então, Deus nos predestina e nos envia Cristo, e Ele nos chama. Nenhuma pessoa pode ser salvo se não passar primeiramente pelas mãos de Cristo. A predestinação, os pentecostais dizem que se nós fomos predestinados, não precisamos de aceitar Jesus, porque já fomos predestinados. Mas isso não é verdade. Toda pessoa que foi predestinada vai a Cristo. E lá ele tem um chamado. Deus envia uma pessoa para pregar a sua palavra para aquela pessoa. E então, todas as coisas, tudo que a Bíblia fala, pode ver que está tudo dentro da realidade, dentro da verdade, porque a palavra de Deus é a verdade. Jesus disse: a tua palavra é de verdade, João 17, 17. Faça o seu comentário, me ajude, e que Jesus te abençoe ricamente, que você possa crescer para a glória e a honra do Senhor. Amém.